Deus, nós temos nestes dias falado nesta oração tão rica, chamada oração intercessória ou oração sacerdotal, em João capítulo de número 17. Texto, ora lido nesta noite, João 17, versículo 2 e 3. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E todos dizem amém. Meus queridos e amados irmãos, a ideia de dar é importante nesta oração. De fato, em todo o evangelho de João, dar de uma forma ou de outra, neste capítulo 17 de João, ela vai aparecer 17 vezes. E em todo o evangelho de João, 76 vezes, de uma forma ou de outra, ele vai utilizar a expressão dar. Aprender a dar e a receber, de fato, é uma coisa muito importante em nossas vidas. O escritor, pregador e poeta inglês John Donne, ele estava certo quando ele disse que nenhum homem é uma ilha. Todos nós dependemos, de alguma forma, em algum momento, precisaremos de alguém, precisaremos um dos outros, necessitaremos, de alguma forma, um dos outros. E, por esta razão, nós podemos dizer que, mais do que tudo, nós necessitamos de Deus. Mais do que tudo, nós necessitamos e precisamos de Deus. Fora das generosas dádivas, fora dos generosos favores que Deus ele tem nos dado, que nosso Deus ele tem nos agraciado, o homem ele não tem nada. Afinal de contas, João Batista, ele diz, está registrado em João 3:27, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. É João Batista que diz isso, que nós não podemos receber nada se não for Deus que nos dê, se não for nos dada, se não for nos outorgada, se não for nos presenteada pelo próprio Deus. E aqui nós encontramos nesse texto de João 17, nesses 2 versículos, 3 dádivas extraordinárias que aqui vão ser mencionadas, a fim de nos ajudar a entender este grande plano da salvação de Deus. Vamos observar e aprender um pouco que ele nos ensina aqui. A primeira dádiva que eu gostaria de falar com os irmãos, extraordinária, que Deus nos deu, é que o Pai, ele dá poder ao Filho sobre todos. A primeira dádiva extraordinária que João coloca para nós aqui neste versículo é que Deus, o Pai, ele dá poder ao Filho sobre todos. Observe o que diz o versículo de número 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. A primeira coisa extraordinária, o primeiro presente, a primeira dádiva que nós encontramos aqui é que de fato o Pai ele deu poder ao Filho sobre todos. É isso que ele já começa dizendo para nós. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Aqui, irmãos, nós somos apresentados ao grande e, por que não dizer, misterioso trabalho da Santíssima Trindade. Aqui nós somos apresentados aos planos que
foram feitos, como diz João aqui no versículo de número 5, antes que o mundo existisse. Ele diz: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui nós somos apresentados a este trabalho da Trindade, a este grande mistério que ele aqui vai nos apresentar, este plano que foi feito, elaborado, planejado antes mesmo que o mundo existisse. No plano eterno de Deus foi decretado que, por ter o Filho que sofrer e morrer, a ele seria dada a autoridade para conceder a vida eterna a todos aqueles que nele crescem. Neste plano eterno de Deus foi dado esta autoridade, foi dado este poder, foi decretado que o Filho Jesus, porque ele haveria de sofrer, porque ele haveria de morrer, porque ele ressuscitaria entre os mortos, a ele foi dada, a ele foi concedida a autoridade, o poder de outorgar a salvação, de outorgar a vida eterna a todos aqueles que nele crescem. E foi com base nesta autoridade que Jesus, ele orou ao Pai para ser glorificado. Eu mencionei isso na semana passada. Se ele não fosse glorificado, ele não poderia compartilhar conosco esta vida eterna. Se ele não tivesse sido glorificado, ele não poderia nos dar esta vida eterna. E tudo isso só foi possível porque a oração lá do versículo 1, glorifica-me, ó Pai, ela foi atendida, ela foi ouvida. E aqui nós aprendemos que é por este motivo que esse versículo de número 2, ele já vai começar com esta expressão, assim como ele está aqui colocando, porque no versículo 1, Jesus falou assim, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Aí vem o versículo, assim como ele vai aqui mostrar que esta autoridade e glória, elas caminham juntas neste plano eterno da salvação. Assim como o Senhor deu esta autoridade, o Senhor deu esta glória, glorifica o Filho, e o Senhor atendeu a esta oração, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Ele vai agora demonstrar que este poder, que esta autoridade foi dada ao Filho para este plano eterno da salvação, para que concedesse a todos esta vida eterna. Observe, a autoridade, irmãos, ela é o direito de agir. A autoridade, ela é o direito de exercer o poder. Aqui nós encontramos lá em Mateus capítulo 21, versículo de número 23, dizendo: com que autoridade fazes tu estas coisas? Perguntaram os líderes judeus a Jesus. Aí ele diz: e quem te deu a autoridade? Observe que lá no capítulo 21 de Mateus, versículo 23, esses líderes judeus, eles questionam, ele pergunta sobre esta autoridade dada ao Filho, a que Jesus, ele sempre demonstrou ter. Deus o Pai, foi ele quem deu a Jesus Cristo esta autoridade para ele fazer o que ele fez aqui na terra. Lembrem-se que eu falei aqui na minha primeira mensagem, introduzindo João 17, que enquanto ele estava aqui encarnado entre os homens, Jesus, ele dependia do Pai, ele dependia do Espírito Santo. Então foi Deus quem deu esta autoridade a ele. Para começar, se você observar, o Pai, ele deu ao Filho a autoridade de morrer e de ressuscitar. Veja comigo João, capítulo de número 10. Volta algumas páginas aí. João, capítulo 10, veja o versículo 17 e 18. Diz assim, ó: por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu
tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aí ele diz: este mandamento recebi de meu Pai. Aleluia. Foi o Pai quem deu a ele o poder, a autoridade de morrer e de ressuscitar. Entenda isso. A morte de Jesus Cristo, ela não foi um acidente, ela foi um decreto. Algumas pessoas vão dizer: veio uma época atrás, há 2000 anos, um homem aí revolucionário e começou a seguir, muitas pessoas o seguiram e ele foi e morreu numa cruz. Não pense isso. A morte de Jesus Cristo, ela não foi um acidente. A morte de Jesus Cristo, ela foi um decreto dado por Deus antes mesmo que o mundo existisse. A morte de Jesus, ela não foi um erro. A morte de Jesus, ela foi planejada desde a eternidade. A morte de Jesus, ela não foi um martírio, ela não foi um suicídio, ela foi uma oferta oferecida de bom grado pelo Filho de Deus na cruz, pelos pecados de toda a humanidade. É por isso que ele diz que o Filho, ele tem poder, como lhe deste poder sobre toda a carne. Aleluia! Lhe deste poder sobre toda a carne. A morte de Jesus Cristo foi uma oferta. A morte de Jesus Cristo, ela estava no plano eterno de Deus para redimir a humanidade. Jesus Cristo, irmãos, por conta disto, ele é o único a quem o Pai, ele deu autoridade para ser o Salvador do mundo. É só Jesus Cristo. Qualquer um outro que venha reclamar para si ter autoridade de salvar alguém, não passa de um mentiroso. O único que tem poder para salvar, esta autoridade foi dada pelo Pai, é Jesus Cristo, o justo. É Jesus Cristo, o justo. É por isso que a Bíblia vai dizer, Pedro um dia, ele começa a pregar, aí ele se enche do Espírito Santo de Deus, lá em Atos capítulo 4, em versículo 12, aí ele vai dizer: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele discussando com os seus discípulos, após ele frustrar os discípulos no capítulo 13 de João, dizendo que ia embora, que ia partir, que para onde ele iria, os discípulos não poderiam ir. Os discípulos estão arrasados, tristes. Aí ele começa o capítulo 14 dizendo: não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: eu vou preparar lugar, e quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Aí sempre tem aquele ímpio no meio, aquele incrédulo no meio. Aí Tomé se levanta e vai dizer assim: nós não sabemos para onde o Senhor vai. Como é que a gente vai saber que caminho é esse? Ele vai dizer: Tomé, ei, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A parte mais linda vem agora. Ele diz: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aleluia. Ninguém vem ao Pai. E eu falei isso aqui, eu acho que já falei isso aqui também. Eu sempre falo, quando eu cito esse texto, eu falo isso, então eu acho que já falei isso aqui também. Que o texto, se a gente fosse observar na ótica, se Jesus está falando de ir para o céu, ele poderia dizer assim: ninguém vai ao Pai se não for por mim. Mas ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele diz ninguém vem. Ninguém vem. Porque se você quiser ir, escuta isso aí, primeiro você tem que vir. Aleluia. Se você quer chegar lá, ele é o caminho. Se você quer chegar lá, ele é a verdade. Se você quer chegar lá, ele é a vida. Se você quer entrar lá, ele é a porta que você deve seguir. Aleluia. O Pai, ele deu também ao Filho autoridade de julgar. Porque é muito bom a gente falar assim: Jesus veio para salvar, mas ele veio também para julgar, irmão. Veja comigo aí, João capítulo 5, volta um pouquinho as páginas aí. João capítulo 5, veja comigo aí, versículos 26 e 27.
do capítulo de número 5. Vai estar dizendo assim, ó. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Versículo 27, ele diz, e deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é filho do homem. O Pai também deu poder a ele de julgar, deu também autoridade a ele para exercer o juízo. Ele é ao mesmo tempo o Salvador e o juiz, pois as duas coisas caminham juntas. Aqueles que não receberem como Salvador, um dia deverão encará-lo como juiz, mas todos um dia terão que comparecer diante dele, ou para escutar, vinde bendito de meu Pai, ou para escutar, apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Mas todos um dia terão que comparecer diante dele. Por quê? Porque o Pai deu a autoridade a ele, porque o Pai deu poder a ele, porque o Pai deu poder, assim como lhe deste poder sobre toda a carne. Todos teremos que comparecer diante dele. Esta autoridade de Jesus, ela estende-se sobre toda a humanidade. Entenda isso. A autoridade de Jesus, ela estende-se sobre toda a humanidade. Ou como diz o texto, né, no original, sobre toda a carne. A tradução direta aqui, mas é sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. Em sua graça e amor, o Senhor Jesus Cristo, ele levou sobre si mesmo, em semelhança da carne do pecado, todas as nossas iniquidades. Eu vou repetir isso aqui para você. Eu vou abrir a Bíblia, é melhor. Abra comigo a Bíblia. Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Versículo 3. Escute. Em sua graça e amor, o Senhor Jesus Cristo levou sobre si mesmo. E aí Paulo chega e dá aquele nozinho na cabeça da gente, para a gente aprender a pensar. Aí versículo 3, mas deixa eu ler do 2. Paulo diz assim, olha como Paulo brinca com as palavras. Paulo diz, porque a lei do Espírito de vida. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Eita glória! Olha aqui que Paulo vai dizer para a gente aqui. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Deu glória, aleluia. Aqui Jesus Cristo, eu vou pregar outro dia nesse texto de Romanos 8:3, estou devendo para a igreja, eu vou trazer uma mensagem aqui, mas deixa eu voltar para aqui. Jesus Cristo, pelo seu amor e pela sua graça, ele vai agora aqui levar sobre si, repito, em semelhança da carne do pecado, porque Isaías capítulo 53 e versículo 5 vai dizer que ele levou todas as nossas iniquidades, embora ele não tivesse pecado, porque era santo, ele leva o pecado de toda a humanidade sobre si, e agora ele está fazendo isso pelo ato de graça, pelo ato de amor. Graça, um favor que você não merecia, porque ele te amou. Aí ele vai levar, e esta autoridade é sobre toda a humanidade. Ô pastor, ele não está levando o pecado de alguns, não, ele está levando o pecado de toda a humanidade. Basta você decidir no sentido de abraçar esta graça, basta você agora não resistir ao Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai a todos, mas tem pessoas que escutam e resistem à voz do Espírito Santo de Deus. E aqui, nós começamos a entender agora, aqui a ver, a segunda dádiva extraordinária desse texto. Qual é a
segunda dádiva extraordinária? O pai, ele dá todos os salvos ao filho. Eu quero que você redobre a sua atenção. O pai, ele dá todos os salvos ao filho. Escute isso. Ele diz no versículo, ele vai dizer no versículo 2: para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Então aqui nós encontramos que o pai, ele dá todos os salvos ao filho. Agora a pergunta é: quem são esses que o pai, ele deu ao filho? A pergunta é: quem são esses que o pai, ele deu ao filho? A resposta para essa pergunta são os salvos. Quem são esses que ele deu ao filho? Os salvos. Ora, Romanos capítulo 10, versículo 9, você sabe de cor, vai dizer: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pronto. Que está a receita. Mas aí vem a segunda pergunta: e quem são os salvos? Quem são os salvos? Aí eu vou dizer: os salvos são os eleitos segundo a presciência de Deus. Ô pastor, e o senhor agora virou calvinista, foi? Deixa eu dizer para vocês. Olha, esses termos, eleição, predestinação, presciência, isso não são termos calvinistas, não. São termos bíblicos. Agora, a interpretação que a corrente teológica A, B ou C dê a esses textos, aí é que vai seguir determinados caminhos, tá certo? Mas só para acalmar os irmãos, eu sou arminiano mesmo, pentecostal, assembleano, glória a Jesus. Mas aqui na pergunta é: quem são os salvos? Os salvos são os eleitos. Mas que eleitos são esses? Os eleitos segundo a presciência de Deus. E o que é presciência, pastor? Então vamos lá. Presciência, escute isso aqui. Presciência significa que ele tem conhecimento real de algo antes que de fato aconteça ou que mesmo exista na história. Então, o que é presciência? Vou explicar de outra forma. Presciência é você saber de antemão aquilo que ainda vai acontecer. O que é presciência? É você saber o que irá acontecer no futuro antes que você chegue lá. Então, Deus, ele fez o quê? Ele elegeu aqui estes salvos, mas com base na sua presciência. Deixa eu explicar melhor para os irmãos, tá? Eu vou chegar aqui nessa questão da salvação, mas deixa eu antes começar aqui a colocar essas bases para nós entendermos. Enquanto o tempo para o homem, ele é linear, preste atenção nisso, dividindo-se em passado, presente e futuro, o tempo para mim, para você, é linear. Nós dividimos o tempo em passado, ontem, presente, hoje, futuro, amanhã, ok? Para nós o tempo é desta forma, dividido em passado, presente e futuro. Mas o tempo para Deus é diferente. O tempo para Deus é agora. O tempo para Deus é o agora. Entenda isso. O tempo para Deus é o agora. Deus, ele é o que, irmãos? É eterno. Diga comigo, eterno. E isso, irmão, significa que ele existe, olha só, ele existe agora, nesse minuto aqui que eu estou falando, dessas palavras, preste atenção, em nome do Cristo, agora, ele está no passado, no presente e no futuro.
Deixa eu dizer para você, melhorar esse glória. Está vendo essa tua preocupação com o que vai acontecer amanhã? Eu estou dizendo para você, descansa, porque Deus já está lá, já está lá, já está lá. Deus é eterno, isso significa, irmãos, que Ele agora, Ele está no passado, Ele está no futuro, tudo para Deus é um eterno presente. Ele não precisa. Outro dia eu vi um debate, eu não vou dizer nome de pessoas, porque estamos gravando, a mensagem está ficando no nosso YouTube. Outro dia num debate, desses debates que tem de corrente teológica, e aí um abençoado disse assim, e que Deus é esse que precisa, falando de presciência, para saber quem é que vai crer em Jesus Cristo, ele tem que consultar o corredor da história para saber quem no futuro vai crer e não sei o que. Meu filho, deixa de bobagem teológica. Para Deus o futuro é um agora. Ele não precisa consultar a linha do tempo, pois como disse o salmista lá no Salmo 90 versículo 2, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Aleluia! Aleluia! Antes que tudo existisse, de eternidade a eternidade, Ele já estava lá, Ele já estava lá, Ele já estava lá. E deixa eu dizer mais uma coisa para os irmãos, deixa eu dar um nó na sua cabeça nessa noite, me permita, deixa eu dizer mais uma coisa para você. Deus, Ele não só sabe, irmão, o que vai acontecer, não. Ele sabe até aquilo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Ele sabe, Ele conhece até o futuro contingente e condicional. Ele conhece até o futuro contingente e condicional, até aquilo que não aconteceu, mas que poderia acontecer. Ele sabe. Aleluia. Davi, deixa eu explicar isso aqui para os irmãos. Davi chegou um dia, estava fugindo de Saul. Fugindo de quem? Davi estava fugindo de Saul. Aí foi para uma cidade. Para a cidade que o nome da cidade era Keila. Como é o nome da cidade? O nome da minha esposa, não esqueça mais nunca. Era Keila. Ele está lá escondido lá, fugindo de Saul. Eu não sei como. Naquele tempo não tinha um WhatsApp, mas algum fofoqueiro contou para Saul que ele estava lá. Saul chegou e disse, eu vou buscar Davi, prendê-lo, matá-lo. Davi chega, eu estou aqui parafraseando com minhas palavras, tá? Davi chega, ele vai orar a Deus. E quando ele vai orar a Deus, ele pergunta assim, Deus, me diga uma coisa, Saul sabe onde eu estou? Deus diz, oxe, se sabe, já está vindo. Já está vindo. Disse o rei de Keila, vai me entregar? Deus disse, vai. Vai. O que é que Davi faz? Anoitece, mas não amanhece. Foge. Junta os seus valentes, os seus soldados e foge. De manhã, logo cedinho, Saul cerca a cidade de Keila e diz para o rei de Keila, eu não quero matar ninguém aí, eu só quero Davi, me dê Davi. O rei de Keila chega e diz, ô soberano, rei Saul, deixa eu lhe dizer, de fato Davi esteve aqui, mas essa noite ele juntou seus homens e foram embora, não está mais entre nós. Mas escute aqui, eu estou provando que Deus conhece até aquilo que não aconteceu, mas que poderia ter acontecido. Escute, quando Davi ora, ele vai me entregar, o rei de Keila vai me entregar, Deus diz, vai. A pergunta é, o rei de Keila entregou Davi? Não. Por quê? Porque Davi não estava lá, mas entregaria se Davi ficasse. Ô irmão, teu Deus é tão grande que Ele conhece até o futuro, contingente e condicional, até aquilo que não aconteceu, mas que poderia acontecer. Ele conhece, Ele conhece, Ele conhece todas as coisas. Este Deus é eterno. Aleluia. E aqui, irmãos, isso é muito bonito, porque pela presciência divina, Ele já sabe o número daqueles que vão receber.
Ele já sabe o número daqueles que vão abraçar. Abraçar o que, pastor? Essa graça. Que vão receber o que, pastor? Esse favor imerecido. Ele conhece o número dos salvos. Ele conhece o número daqueles que vão entregar-se a Cristo de coração. Ele conhece o número daqueles que vão abraçar a cruz. A este eles presenteou a Jesus Cristo. É isso que João aqui está dizendo. Para que, aqui ele diz, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Quem são esses? São os salvos. E como ele deu, porque ele conhece pela sua presciência o número de todos aqueles que vão receber a Cristo em seu coração como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia! Isaías, eu estou correndo por causa do tempo, não está me ajudando. Mas escute, você pode ler em casa, Isaías 55, 6. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 2 de Pedro 3,9. Atos 2,21. Deixa eu ler. Atos 2,21 está aqui pertinho, logo depois de João. Atos 2,21. Você vai encontrar lá nesse texto a seguinte expressão, dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oh, aleluia. Deus, pela sua presciência, já sabe os que vão receber e abraçar a graça oferecida por seu Filho, e a estes ele já o presenteou. Agora aqui nós encontramos, irmãos, 5 bênçãos especiais para aqueles que foram salvos pelo Filho. 5 bênçãos especiais, João 17 nos fala, para estes que foram salvos pelo Filho. Primeira bênção, versículo 2 do texto lido. Ele vai dizer: para que dê a vida eterna. Primeira bênção, a vida eterna. Nós vamos estudar melhor quando eu for falar da terceira dádiva sobre essa questão da vida eterna. Mas a primeira bênção é a vida eterna. Qual é a segunda bênção que ele dá para estes salvos? O conhecimento do Pai. Veja o versículo de número 6 e o versículo de número 7. Olha o que ele diz: manifestei o teu nome aos homens. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Olha o que ele diz: eram teu e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, olha o que ele fala: já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Olha o que ele está dizendo, que eles agora já o conheceram. A segunda bênção que ele vai dar é o conhecimento do Pai. Irmãos, o mundo perdido, ele não conhece a Deus. Fica claro nesse João 17, lá no versículo 25, ele diz para Justo: o mundo não te conheceu. Ele fala sobre isso. Esse mundo perdido, ele não conhece a Deus. Somente aqueles que foram dados pelo Filho ou pelo Pai ao Filho, que são os salvos, conforme nós já mencionamos, é que conhecem. Veja o que diz o versículo 6. Ele diz que manifestei o teu nome aos homens. Eles agora conhecem, porque Jesus manifestou a ele. Conhecer o seu nome significa conhecer a sua pessoa e entender a sua natureza. Quando ele diz aqui, manifestei o teu nome aos homens, ele está falando aqui que eles conheceram através de Cristo a pessoa e entenderam a natureza. Pessoa fala de relacionamento. Você se relaciona com uma pessoa. Pessoa fala de relacionamento. Você se relaciona com uma pessoa. Ele está dizendo, é preciso que haja relacionamento. Mas ele também fala que eles agora passaram
passaram a entender a sua natureza. Que natureza? A divindade. E quando eu tenho um relacionamento com Deus, irmão, para mim só cabe agora adorá-lo, 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 adorá-lo. É isso que ele está falando para nós. Agora escuta. Aqui nós encontramos ainda uma terceira bênção. Qual é a terceira bênção desse texto? Está lá no versículo de número 9. A intercessão de Cristo em seu favor. Ele diz no versículo 9: eu rogo por eles. Terceira bênção é a intercessão de Cristo por nós. Ele está dizendo: eu rogo por eles. Irmão, quem está intercedendo por você é Jesus. Ele está dizendo: eu rogo por eles. Quando ele estava na terra, Cristo ele orava por seus discípulos. Hoje ele intercede por todos os que nele creem. E isto aqui, irmãos, é parte do seu grande ministério como nosso supremo sumo sacerdote, que ele é no céu, que ele exerce no céu. Deixa eu mostrar para você na Bíblia, Romanos capítulo de número 8. Por bondade. Romanos capítulo de número 8. Vamos ler aqui alguns textos. Romanos 8. Versículo de número 34. 8:34 vai dizer assim, eu gosto desse texto. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou melhor, antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quando ele estava aqui na terra com os discípulos, aqui entre os discípulos, ele estava orando pelos discípulos. Hoje ele está sentado à destra de Deus. O que é que ele faz? Ele intercede por todos aqueles que se chegam a ele. Ele intercede por todo aquele que crê nele. Ele intercede por todo aquele que recebe ele. Ele intercede por todos os salvos. Ele está dizendo, é ele quem intercede. Aí ele chega, ainda diz assim para nós: quem é que vai condenar, irmão? Quem é que vai condenar a você? Quem é que vai te condenar? Ele vai dizer para nós: pois é Cristo quem morreu, ou melhor, antes quem ressuscitou dentre os mortos. Foi ele quem pagou o preço, foi ele quem morreu por você, foi ele quem ressuscitou por você. Hoje ele está sentado à destra do Pai e intercede por você. Intercede. Esta é a terceira bênção que nós recebemos. Ele intercede por nós. Aleluia. Poderia ler com os irmãos, mas não vou ler por tempo, mas anote aí. Hebreus 7:25, Hebreus 9:24, todos são textos que vai falar de Cristo desempenhando esse papel de intercessor pela igreja. Mas deixe-me adiantar. A quarta bênção que nós vamos encontrar aqui é a proteção divina neste mundo. Versículo 11 e 12. João 17, 11 e 12. Ele vai dizer assim: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Deixa eu voltar aqui a página que o vento tirou. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aquele que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão filho da perdição.
perdição. Então entenda isso aqui. Nós temos esta quarta bênção, que é a proteção divina. Isto aqui, irmãos, envolve o bem-estar físico, o bem-estar espiritual de todo o povo de Deus. Envolve também a sua unidade espiritual em Cristo. Deus, Ele guarda os seus. Deus, Ele protege os seus. A quarta bênção que você recebe é a proteção divina. Mas Ele fala aqui também da quinta bênção. A última bênção que eu quero mencionar, antes de falar da última dádiva que nós recebemos no texto. Mas escute aqui. A quinta bênção que ele menciona que os salvos recebem. Diga comigo: a glória eterna. Essa aqui, irmãos, é a nossa certeza. Versículo de número 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que também tem glória eterna para você, porque onde ele estiver, você vai estar. Onde ele estiver, você vai estar. E ele está dizendo: eu quero mostrar a ele a glória eterna que tu me deste. Essa aqui é a nossa certeza de que vamos para o céu. Ninguém irá para o céu se não for por meio de Jesus Cristo, como já mencionei aqui nesta noite. 5 bênçãos que o salvo recebe: a vida eterna, o conhecimento do Pai, a intercessão de Cristo em seu favor, a proteção divina neste mundo e a glória eterna. Agora escute, nós temos aqui ainda uma terceira dádiva, terceiro presente dado por Deus. Qual é esta terceira dádiva extraordinária? O Filho, ele dá a vida eterna a todos que lhe confessam. Eu vou repetir. Terceira dádiva extraordinária. O Filho, ele dá a vida eterna a todos que lhe confessam. Veja o versículo de número 3 de João 17. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra vida, ela é usada 36 vezes no Evangelho de João. João, ele escreveu em seu evangelho que aqueles pecadores, eles deveriam crer em Cristo e receber a vida eterna. Se você passar aí, nas 2 páginas, você vai chegar em João, capítulo de número 20, o versículo de número 31. Olha o que ele diz aí nesse versículo. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então escute aqui, tá? Ele está dizendo que os pecadores deveriam crer em Cristo e receber a vida eterna. Porque não há nenhuma dúvida, irmãos, de que a vida eterna, ela é o maior de todos os presentes, que ela é a maior de todas as dádivas que qualquer pessoa poderia receber. Não há dúvida alguma que esta vida eterna seja a maior dádiva, o maior presente que nós possamos receber. Mas a pergunta é: e o que é a vida eterna? O que é a vida eterna? Pense comigo. E o que é a vida eterna? Quero que você entenda isso aqui. Certamente a vida eterna é mais do que uma vida prolongada. É fato que a vida eterna tem que ser maior que uma vida prolongada. É mais que viver para sempre.
porque até mesmo os pecadores viverão para sempre, mesmo que separados de Deus. Você nunca leu isso? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9. Veja comigo. 2 Tessalonicenses 1, 9. Vai dizer assim: os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Então, essa questão de viver para sempre, até os ímpios vão viver. A vida eterna, ela é a própria vida de Deus partilhada conosco. Eu quero que você entenda isso. A vida eterna que nós, os salvos, receberemos é a própria vida de Deus partilhada conosco. Não é um tempo sem fim simplesmente. Não é uma quantidade de tempo. A vida eterna, irmãos, ela não é afetada pelo tempo. A vida eterna, ela é uma qualidade de experiência que você tem com Deus. Ora, João ele descreve aos seus leitores o que é essencial para a vida eterna. O que é que é essencial para a vida eterna? O que é essencial para que você tenha essa experiência com Deus? Porque a vida eterna é você viver a vida de Deus. E para que isso aconteça, você precisa ter experiência com Deus. A João vai dizer, e o que é necessário para isso? Ele vai descrever o que é essencial para a vida eterna. Ele coloca, primeiro, não pode existir vida sem luz. Primeira coisa, a luz, ela é essencial para a vida. Que é onde está a vida, existe a luz. Aí João escreve no capítulo 1, versículo 4, dizendo, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Observe que João ele já vai dizer o que é a vida eterna aqui, primeiramente. Ele vai dizer claramente, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O que é essencial para a vida? Que ela não pode existir sem luz. E ele é a luz dos homens. O que mais que João descreve? Que não pode existir vida sem respiração. A respiração, ela é essencial para a vida. Aí João vai escrever lá no capítulo 20, no versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. O que é que João vai dizer mais? João vai dizer que não pode existir vida sem água. A água, ela também é essencial para a vida. Aí ele escreve no capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que é que João diz mais? Que não pode existir vida sem alimento. O alimento, ele é essencial para a vida. Aí no capítulo 6 de João, no versículo 35, ele diz, e Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Entenda isso aqui. A dádiva da vida eterna, ela vem através daquilo que Jesus chamou de nascer de novo. Você quer ter vida eterna, irmãos? Tudo começa com o nascer de novo. Porque não adianta, queridos presbíteros, não adianta eu chegar e dizer eu quero a vida eterna de Deus sem passar pelo processo. A vida eterna, ela não começa com o arrebatamento. A vida eterna, ela começa na cruz. A vida eterna começa na cruz. É o preço que foi pago. É o nascer de novo de João capítulo 3.
O nosso primeiro nascimento, irmãos, foi um nascimento físico, porém o segundo, o que traz a salvação, é um nascimento espiritual. É nascer da água e do Espírito. O nosso primeiro nascimento nos tornou filhos de Adão e, portanto, pecadores. Mas o nosso segundo nascimento nos torna filhos e filhas de Deus. Em João capítulo 17, esse texto que lemos, o versículo 3, Jesus, ele explicou a vida eterna em termos de conhecimento de Deus. Ele vai explicar a vida eterna em termos de conhecimento. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes, que eles conheçam. Deixa eu dizer isso para você. Não podemos entender isto como um mero conhecimento intelectual de Deus. Deixa eu dizer isso para vocês aqui. Nós não podemos, irmãos, entender isso com uma mera sabedoria humana. Não é com um mero conhecimento intelectual. Eu sou bacharel em teologia, eu tenho uma especialização, eu tenho um mestrado, doutorado. Não, isso é bom, tudo isso é bom. Mas isso aí, irmãos, não é o suficiente para te dar esse tipo de conhecimento, não. Nós não podemos entender isto com um mero conhecimento intelectual sobre Deus. Saber sobre Deus não é a mesma coisa de conhecê-lo pessoalmente. Tem muita gente por aí que sabe sobre Deus, mas não tem relacionamento com Deus. Tem muita gente por aí que sabe muito sobre Deus, mas não tem conhecimento com Ele, não tem intimidade com Ele. Saber sobre Deus é diferente de viver com Deus, é diferente de caminhar com Deus, é diferente de andar com Deus, é diferente de dormir com Deus, é diferente de se levantar com Deus, é diferente de trabalhar com Deus. Ter conhecimento de Deus não basta, você precisa ter intimidade, você precisa ter relacionamento. Ele quer que você se relacione com Ele. Aleluia! Saber sobre Deus não é a mesma coisa de conhecê-lo pessoalmente. No original aqui, conhecer, ela tem um sentido de conhecer com experiência. Tem um sentido, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro. Como é que se consegue isso? Com experiência. Não é um conhecimento intelectual. Os livros me disseram, a faculdade me ensinou. Não, tudo isso é bom, repito. Tudo isso é bom. Leia desesperadamente. Leia até bula de remédio, se for preciso, não deixe de ler. Mas, irmãos, só ler sobre Deus não é suficiente. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa desenvolver relacionamento com Ele. Nós só podemos conhecer a Deus dessa maneira. Eu vou dizer isso de novo. Nós só podemos conhecê-lo dessa maneira de intimidade, de relacionamento, de caminhada, de jornada, de vida. Eu vou dizer, através de seu Filho Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, que eles te conheçam a ti mesmo
mesmo que eles te conheçam a ti mesmo, por único Deus verdadeiro. E o que é que ele diz mais? E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você só poderá conhecer Deus intimamente através de Jesus. Você só vai poder caminhar com Deus através de Jesus. Você só vai ter intimidade com Deus através de Jesus Cristo. É através dele, com toda certeza. Essa é a vida eterna. Este é o presente mais caro que você recebeu do Pai. Qual é a vida eterna? A vida eterna é Jesus. A vida eterna é Jesus. A vida eterna é Jesus Cristo. Porque ele disse: onde eu estiver, eles vão estar comigo, Pai. Tu me deste e para onde eu vou levá-lo. Ele vai estar comigo. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, porque eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, eles estejam comigo. Esta é a vida eterna, o presente ortogado por Deus a você. Jesus Cristo. Aí o texto de João vai dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna como, pastor? A Jesus. A vida eterna como, pastor? Através de Jesus. Por quê? Porque Deus, ele te amou de uma tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que você cresce, recebesse, aceitasse, abraçasse e passasse a ter o direito de vida eterna. Deixa eu dizer para você, para encerrar com essa frase: não existe vida eterna fora de Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe poderosamente nesta noite. Amém?